Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de janeiro de 2021. Violência na escola. Vídeos chocantes mostram 6 policiais militares no interior da Escola Estadual Emídio de Barros, na zona oeste de São Paulo, durante o curso noturno do dia 18 de fevereiro. Um festival de violência espancaram 2 adolescentes de 17 e 18 anos com socos, gravatas, pontapés e spray de pimenta, mesmo com eles já imobilizados. E ainda invadiram uma sala de aula, de armas na mão, ameaçando todos os que tentavam filmar a ação ou ajudar os que estavam apanhando. A violência policial contra jovens pobres e negros, de meios vulneráveis e sempre suspeitos, já é bem conhecida. Inadmissível e tragicamente conhecida, haja vista os casos com mortes. O que chama nossa atenção, nesse caso, é o fato de a própria diretora ter chamado a polícia. Tratava-se de um caso sem qualquer perigo para alunos e professores. Um aluno que fora desligado por faltas quis voltar às aulas e, ao ser impedido, recusou-se a sair. Ele ainda explicou que faltara porque fazia um estágio à noite, este tendo terminado, quisera voltar aos estudos. Ou seja, ainda estamos no começo do ano e a melhor solução encontrada pela diretora foi chamar a polícia? Os 2 jovens saíram algemados e felizmente, houve reação institucional imediata e sensata da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana CONDEP, de entidades de direitos humanos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre educação no resumo teórico da motivação das ações do homem. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na disposição de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral será possível modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução, e como a higiene, que preserva a saúde e previne as doenças, modifica o temperamento. Leon Denis, no livro Caminho Reto, complementa Allan Kardec: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas, principalmente, para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão, no meio sensual e corrompido. Mesmo no ensino secundário, aplicam-se a atulhar o cérebro dos estudantes com um acervo indigesto de noções e fatos, de datas e nomes, tudo em detrimento da educação moral. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Uma boa educação é, raras vezes, obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso às vezes a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível.
Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Com o matrimônio, aceitamos a missão de os dirigir, cumpramo-la, pois, com amor, mas com amor isento de fraqueza, porque a afeição demasiada está cheia de perigos. Estudemos, desde o berço, as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores, apliquemo-nos a desenvolver as boas, a aniquilar as más. Não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve contar senão consigo mesma, com seu trabalho, único meio de obter a sua independência e dignidade. Não tentemos desviar dela a ação das leis eternas. Há obstáculos no caminho de cada um de nós, só o critério ensinará a removê-los. Não confieis vossos filhos a outrem, desde que não sejais a isso absolutamente coagidos. A educação não deve ser mercenária. Que importa a uma ama que tal criança fale ou caminhe antes da outra? Ela não tem nem o interesse nem o amor maternal. Mas, que alegria para uma mãe ao ver o seu querubim dar os primeiros passos. Nenhuma fadiga, nenhum trabalho determina. Ama. Procedei da mesma forma para com a alma dos vossos filhos. Tende ainda mais solicitude para com essa do que pelo corpo. O corpo consumir-se-á em breve será sepultado, no entanto, a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi tratada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, viverá através dos tempos para vos abençoar e amar. A educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas sancionadas pelos fatos incutindo-as aos filhos, ao mesmo tempo em que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia então sob a força dessa dupla corrente. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.